Atenção, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos hoje ler a palavra do Senhor, mas antes vamos entrar hoje com um tema sobre a palavra do Senhor, com um tema chamado sobre o pecado e o mundo. Vamos ver o que é que tem a ver o pecado e o mundo. Muitas vezes as pessoas pensam que o pecado, ele muitas vezes tem algumas coisas a ver com o mundo, ou o mundo com o pecado. Mas nós vamos estudar isso biblicamente e vamos tirar exemplos citados na Bíblia Sagrada sobre o pecado e o mundo. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jó, somente os versos 15 ao versos 17. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela fala para mim, vai falar para você. Vai falar: e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Versos 17, último. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova, somente até aqui. Meus amados irmãos, o livro de Jó, eu acho que muita gente já deve também saber e conhecer, o povo cristão. Ele é um livro que nos traz uma reflexão de como um homem de Deus, ele pode passar por vários problemas, assim como eu, assim como você. Por isso que eu costumo dizer que muitas das vezes as pessoas mudam, vamos falar de religião, né? E acham que vão ser excluídas de problemas. Acham que só tem aquele Deus de prosperidade, aquele Deus que vai salvar você de um determinado problema. Mas não é isso. Deus que nós servimos, Ele sabe a hora certa de agir em todo determinado tipo de problema, assim como agiu na vida de Jó. Isso nos leva à visão de João sobre este mundo e o pecado. O tempo, o mundo, pode referir-se ao mundo geográfico ou todas as pessoas do mundo. Entretanto, é usado frequentemente por João para descrever as pessoas que não reconhecem Jesus como o Filho de Deus e estão em rebelião contra Ele. Jó, capítulo 1, versos 10, 14 e 17 que nós lemos. E Jó, capítulo 2, versos 15 e 17. Apocalipse 12, capítulo 12, 9 e etc. Cristo é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Jó, capítulo 1, verso 5. Satanás, ele é descrito como príncipe deste mundo.
Jó capítulo 12, versos 31, que está cheio de transgressão e um dia será julgado. Os falsos profetas são apenas um sinal da grande extensão do pecado. Primeiro, Jó 4, a 1 ao 6. Jesus precisou vir para fazer ou trazer salvação ao mundo que estava sob o juízo de Deus. E João mostrou que, de fato, Cristo venceu. Primeiro, Jó, capítulo 2, versos 13, 5 e 4, Apocalipse 17, 14, etc. Sua vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás foi conquistada na cruz e será finalmente revelada em sua vinda. Apocalipse 21, somente até aqui. Mas, meus amados, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre o pecado, sobre o que acabamos de ler agora. Vamos ver aqui. Não custa nada a gente dar uma pesquisada. Nós lemos, mas é bom a gente dar uma pesquisada em Apocalipse 21. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela diz para mim e fala também para você. Apocalipse 21. A palavra vai dizer para mim e para você, Apocalipse 21. Ela vai dizer, Apocalipse 21, ela vai falar de um novo céu e uma nova terra. Ela diz: e vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a santa cidade. Vamos ver aqui. Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos todas lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Somente até aqui. Meus amados, deu para perceber, através desse texto, que a palavra que nós lemos
É uma palavra que fala sobre o pecado. O pecado ele leva à morte. E fala também sobre o pecado do mundo. Esse pecado que existe aqui fora. Mas aqui Deus fala comigo e com você, fazendo advertências, que para que nós chegarmos, para que nós possamos chegar até esse reino de Deus, é preciso eu e você abster-se desse mundo, do pecado que existe aí neste mundo. Amém? A palavra é só até aqui. Que Deus lhe abençoe e até o próximo encontro. A paz do Senhor.